minha força em dias de tribulação. Não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em ti, ó Deus, libertador. Eu viverei só para ti, proclamarei teu nome pra sempre. Diga o que ele é, diga. És meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Somente em ti, Senhor. O Senhor é a minha luz e salvação. Não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação. Não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em ti, ó Deus, libertador meu. Eu viverei só para ti, proclamarei teu nome pra sempre. És meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas e também te amo. Encontrei descanso para minha alma. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele, que Ele tudo fará. O Senhor não esquece dos seus filhos, o Senhor se compadece dos seus, Ele tem o melhor para a sua vida. Por isso confia nele, lembre-se sempre, cante assim, ó. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom, jamais vai esquecer de você, jamais vai te deixar de lado. Aleluia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Será que onde você estiver, você pode levantar a sua voz e dizer: o Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Oh, o Senhor é bom, o meu refúgio. Em nome de Jesus, nós confiamos em ti, Senhor. Aleluia, tu és Pai. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar
Aleluia. Amém, amém. Bom dia a todos, bom dia a todas, a paz seja convosco, que o Espírito Santo de Deus esteja com você hoje, agora e sempre, e que o amor de Deus envolva você, abrace você, e que você sinta a força, a generosidade, a graça, o poder deste amor tão grande, deste amor por mim e por você. Ficamos com um momento de louvor aí de uns tempos passados, louvando ao Senhor, que o Senhor é nosso Deus, Ele é bom, Ele é refúgio em tempo de angústia, e que Ele possa ser esse Deus para você, como o Davi, a Gerlande e a Gabriela cantaram nessa manhã, nesse encontro com a gente aqui. Chegou o momento de nós orarmos pelas nossas ofertas, chegou o momento de nós orarmos pelos nossos dízimos, consagrarmos, na verdade, ofertas e dízimos, e orarmos pelos dizimistas e pelos ofertantes. E eu separei um texto aqui hoje para falar de modo rápido, o texto que está registrado no livro de Provérbios, no capítulo 15, no verso 16. Com certeza você conhece esse texto, já leu esse texto também em alguma oportunidade, mas o escritor de Provérbios, ele diz o seguinte, no verso 16: melhor é ter pouco com o temor do Senhor, do que grande riqueza com inquietação. Melhor é ter pouco com o temor do Senhor, do que uma grande riqueza com inquietação. É isso que diz o texto. E nessa semana, preparando alguma coisa para falar especificamente neste momento, eu fiquei pensando nestas duas coisas que o escritor de Provérbios nos apresenta. E se a gente pudesse ilustrar essas duas coisas com um desenho, com uma ilustração mesmo, eu fico imaginando que ele nos colocou diante de duas balanças. Aliás, uma balança com dois pesos. Ele nos coloca, de um lado, o escritor dizendo aqui que existe grande riqueza com inquietação. E que existe aqui, conforme o texto, que ele fala o pouco em relação à nossa visão humana, as nossas coisas que nós olhamos, de acordo com o nosso critério de análise. E ele diz então que tem de um lado grande riqueza, com inquietação, e do outro lado da balança, que diz aqui o texto, o pouco com o temor do Senhor. Ele nos coloca diante disso. E aí eu fiquei pensando também, gente, que para nós hoje, principalmente na sociedade que nós fazemos parte, esse melhor é ter pouco, esse conceito é um conceito que fere a opinião e o conceito de muitos. O que muitos colocam no coração. Muita gente... Porque a grande verdade que nós poderemos dizer aqui, perguntar, afirmar, é bom ter pouco. Quem deseja ter pouco? Quem não deseja ter uma condição melhor, um recurso melhor, ter abastança? Quem que não deseja? Então, quando o escritor nos coloca aqui essas duas balanças, aliás, duas balanças não, corrigindo novamente, dois pratos na mesma balança, ele nos coloca então duas coisas. Aqui, temor do Senhor e inquietação.
E quando Ele coloca temor do Senhor e inquietação, Ele nos deixa livres a escolher. A opção é nossa, a opção é minha, a opção é tua. O que o escritor nos ensina aqui, o que nós podemos conquistar de acordo com a nossa opção? O que nós podemos conquistar? O que nós precisamos ter? O que nós precisamos adquirir? Eu, para ser sincero, eu sei que Deus Ele cuida de você. Para ser sincero, eu sei que Deus Ele tem um grande amor por você, um grande amor por mim. E se eu tiver que escolher, se eu tiver que optar, se essa decisão for colocada diante de mim, essa balança com esses dois pratos, eu escolheria depender de Deus, eu escolheria depender do cuidado de Deus, eu escolheria deixar Deus ser o Deus da nossa vida, porque sendo assim, nessa escolha, eu creio que a vida ela ganha sentido. E com certeza é isso que o escritor de Provérbios está querendo dizer, a vida ganha sentido. E quando nós escolhemos este caminho, o pouco com o temor do Senhor, essa escolha, ela nos livra de algo que é fundamental para um cristão, a avareza. Nos livra de ser ou de sermos cristãos avarentos, pessoas avarentas, cujo Deus é cujo dinheiro é o seu Deus. E outra coisa também, quando nós optamos por este caminho, por essa escolha, por esse prato da balança, a nossa alma vai se aquietar. Que eu e você, a gente tome essa decisão com sabedoria, com a nossa alma pacificada, que melhor, se eu tiver que escolher um grande tesouro, uma grande riqueza, com muita inquietação na alma, com muita dificuldade de viver, com muita infelicidade, com muita falta de alegria, que eu possa optar em escolher, sim, o pouco com o temor do Senhor, porque quem tem o Senhor tem tudo. Aí, isto agora me remete a uma lembrança daquilo que Davi disse no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Eu tendo o Senhor como pastor, com certeza, com toda certeza, eu não vou ter falta de nada. É isso que o escritor de Provérbios está dizendo. Eu quero orar agora por você, você que é ofertante, você que é dizimista, você que colabora, você que contribui, você que patrocina essa obra. Hoje eu tenho aqui em minhas mãos, que deixou conosco aqui, a oferta para missões do Toninho, do Antônio Donizete, o nosso irmão Toninho, diácono da igreja. Ele deixou uma oferta também dele, deixou o dízimo do filho dele, Aleph, e deixou também aqui um valor para abençoar o trabalho missionário do Laerte, a Jo e toda a equipe na compra de cestas, para abençoar a nossa comunidade, que isso tem sido feito desde o início da pandemia. E eu quero orar com você. Se você puder orar junto comigo agora, que você ore, e vamos pedir para que Deus consagre todo o recurso levantado e que Deus abençoe as mãos de quem trabalha, de quem produz, e abençoe a tua vida em nome de Jesus. Aí na tela está aparecendo os dados das nossas contas, do Banco do Brasil, do Banco Bradesco, número da chave do Pix, QR Code, e você já está se acostumando com isso. Que Deus então abençoe você, e você que faz de casa, à distância, que você o faça. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua presença, nós estamos diante do Senhor. Nós estamos, Senhor, diante de Ti. E eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, eu quero lhe pedir agora, Senhor, que o Senhor venha abençoar, não só o Toninho que esteve conosco aqui no dia de hoje, que esteve aqui, Senhor, nos abençoando com o seu dízimo, com a sua oferta, Senhor Jesus, mas todos os nossos amados que durante essa semana passaram por aqui, e aqueles que o fazem por meios, pelo modo eletrônico,
Que o Senhor derrame das suas bênçãos sobre a vida deles. Que jamais falte o teu amor, jamais falte o teu cuidado. Que o teu bom Espírito, Senhor, esteja multiplicando e abençoando a obra das mãos desses teus filhos. E que o Senhor nos dê a sabedoria, Senhor, a sabedoria dos céus para administrar esse recurso. E que os recursos sejam multiplicados, porque Tu és Deus que multiplica pães e peixes. O Senhor multiplica recursos. Portanto, eu oro no nome de Jesus e Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Deixa eu falar uma coisa para você agora. Eu vou deixar aqui um pouquinho aqui, depois eu recolho. Semana que vem, o nosso dia 17, o grande e esperado dia 17 está chegando. Dia 17 de outubro, domingo que vem, às 10 horas da manhã e às 18 horas, você que fez a sua inscrição, você que conseguiu esse privilégio, essa bênção de estar com a gente aqui, é lógico que eu estou brincando, se você não conseguiu, você vai estar em casa. Já conversei com alguns irmãos, pastor, não consegui, mas eu vou estar em casa. Você estará participando da ceia do Senhor conosco, você na sua casa, nós aqui, e vocês que foram os 80 que se inscreveram de manhã e à noite, vocês vão participar da ceia do Senhor. Eu vou deixar você com um vídeo que nós passamos na terça-feira. Foi a primeira vez que nós passamos esse vídeo, que ele é autoexplicativo, é um vídeo institucional, e depois eu volto para pregar, tá bom? Falo só mais um pouquinho sobre isso, algumas informações importantes, mas o vídeo contempla e abraça bastante coisa. Fique com o vídeo e eu já volto em nome de Jesus. Olá, meus irmãos, paz seja convosco. Que tal matarmos a nossa saudade, hein? Nós, da Igreja do Evangelho Quadrangular, nós queremos agradecer a sua compreensão, primeiramente, pelas atitudes tomadas até aqui para mantermos todos os nossos membros completamente seguros. Nós queremos que você nos compreenda e nós não recomendamos a participação de integrantes do grupo de risco, como pessoas com mais de 60 anos, diabéticos, hipertensos, cardiopatas e crianças. O estacionamento da nossa igreja vai estar disponível apenas para o staff, ou seja, para os pastores, para aqueles que estiverem trabalhando como músicos, área técnica e portadores de necessidades especiais. Para outros membros, estará disponível o estacionamento locado na Faculdade de Engenharia Industrial, a FEI. Os diáconos visualizarão as fichas de inscrições. Caso não bata com a inscrição, o mesmo deverá se retirar para que não haja aglomerações. Nós usaremos os termômetros tipo revólver para aferições de temperatura, e caso o membro tenha a sua temperatura acima de 37,7 graus Celsius, ele será orientado a não participar presencialmente. Lembrando, é claro, que o uso de máscaras é essencial. Para o melhor acolhimento de uma higienização saudável, nós disponibilizaremos totens de higienização na entrada do templo e em frente aos seus banheiros, contando também com frascos de granel espalhados em diversos lugares para os acessos de todos. De acordo com o Ministério da Saúde, iremos nos conscientizar em mantermos o distanciamento social de 1 metro entre as cadeiras. Deve-se lembrar que a mesma regra se aplica a amigos e familiares. As ministrações de dízimos e ofertas serão feitas ao final de cada culto e poderão ser efetuadas de 2 formas. Primeira, contribuição física. A pessoa contribui e já vai embora sem aglomerações. Segunda, contribuição online, como estamos fazendo normalmente. O culto terá em média 90 minutos de duração. Inicialmente, faremos 2 cultos somente aos domingos, sendo 10 horas o culto presencial e online, que seria das 10 às 11h30. O segundo culto é das 18 horas até as 19h30, somente o culto presencial. Para o cuidado e segurança de todos, não será permitida a aglomeração na hora da saída dos cultos. Recomendamos deixar o local imediatamente. Até que se normalize a situação pelo contágio da Covid-19, manteremos estas normas. Agradecemos a compreensão de todos os membros da Igreja do Evangelho Quadrangular, agradecemos a você e sua compreensão, Deus te abençoe e até a próxima.
Amém, amém. Glória a Deus. Eu estava com um cronograma aqui para falar, mas o que eu ia dizer o pastor já colocou aí nesse vídeo. A única coisa que eu gostaria de lembrar vocês, no caso, é que você fique de olho, tá bom? Fique de olho nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, e mesmo também acompanhando as notícias em relação à nossa cidade, tá bom? A live do prefeito da nossa cidade, Orlando Morando, no dia 30, eu assistindo a live, perguntaram sobre as igrejas, ele disse que manteria o decreto e que não teria alteração. Mas, como nós estamos dizendo, o pastor já falou, eu também falei na terça-feira, caso tenha alguma alteração, nós vamos informar você. Então, você tem essa semana ainda para se informar, para nos ouvir nos nossos cultos de terça, de quinta, tá bom? Nós vamos estar abastecendo as informações nas redes sociais, caso tenha alguma mudança. Outra coisa que o pastor falou, importantíssimo, uso da máscara aqui quando você estiver, tem álcool em gel aqui, quando ir embora não aglomerar, vamos fazer a nossa parte. Graças a Deus as coisas têm melhorado bastante. Lendo notícia essa semana, tem cidades, eu acho que são mais de 19 cidades que não tem mais nenhum número de pessoas que morreram por conta dessa doença. Ninguém morreu por conta dessa doença. E graças a Deus as coisas estão melhorando, né? Como o pastor coloca num vídeo, saudades, e nós vamos estar aqui, não vemos a hora de estar com você e a gente poder estar pregando, né? Eu não sei nem se tem como o Roberto mostrar para você ver como que é a gente pregando aqui para as pessoas. E hoje a gente está aqui sozinho e pregando, e eu sei que isso aqui é um milagre de Deus, é algo que a gente faz e é Deus nos abençoando. E você aí na tua casa com saudade diz assim, poxa, pastor, não é a mesma coisa. Não é mesmo, não é a mesma coisa, mas eu quero crer numa coisa. Agostinho diz assim que Deus, Agostinho de Hipona, Santo Agostinho fala que Deus habita o eterno agora. E por incrível que pareça, a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que espada de dois gumes. E essa palavra que eu estou aqui hoje, eu com o Roberto, essa é a palavra que pode salvar a vida de alguém, ó, como o Roberto está mostrando. Nós estamos aqui sozinhos mesmo, e com o Senhor Deus, logicamente, mas essa palavra de hoje, ela pode trabalhar no coração de alguém, mas eu não vejo a hora de estar podendo olhar no rostinho de vocês, pregando, vendo vocês aqui, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a nós, em nome de Jesus, e que a gente marche para pregar o Evangelho e ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. O texto de hoje, que eu separei para nós pregarmos hoje, está na carta de Paulo aos Filipenses. Na verdade, eu vou ler um texto, um versículo único, curtinho, mas eu quero falar sobre essa carta de Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, a igreja que se reunia em alguma casa, em um determinado lugar, mas que eram os irmãos filipenses, já que até o 3º, 4º século não existia uma igreja como esta, a igreja era em casa ou nas casas. E Paulo, quando ele escreve o texto de 4:4, você conhece muito bem, muito bem. Eu vi, Roberto, que você colocou a tradução na RA, mas se você puder trocar para mim, a NVI hoje que eu estou usando, hoje eu estou com a nova versão internacional, mas geralmente você conhece do jeito que o Roberto colocou, na tradução mais tradicional, quando nós não tínhamos no passado as traduções NVI, Bíblia atualizada, né, essas coisas, a Bíblia viva. Mas nessa tradução fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Agora o Roberto mudou, outra vez digo alegrai-vos. E essa tradução de hoje, alegrem-se sempre no Senhor, que é a tradução que eu tenho aqui. Novamente direi, alegrem-se. E pensando neste texto, pensando nessa carta, especificamente de Paulo a essa igreja de Filipos, eu coloquei um tema para a nossa conversa aqui hoje, e eu coloquei o seguinte tema, uma pergunta, é um questionamento, que com certeza em Deus nós encontramos resposta. E a pergunta, e o título é, como estar alegre sempre? Como estar sempre alegre? Já que Paulo está dizendo isso, alegrem-se sempre. Outra vez e novamente direi, alegrem-se sempre. Tradução corrigida, regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos.
E quando eu olho para essa carta de Paulo à igreja de Filipos, a esses irmãos, eu vejo que Paulo nessa carta, ele expressa esse sentimento de alegria. Paulo, ele manifesta, além do sentimento de alegria, Paulo, ele manifesta satisfação, Paulo, ele manifesta contentamento, e Paulo, ele manifesta também gratidão. Isso é notório na carta, em toda essa carta aos Filipenses, aos irmãos. Paulo, ele tem esse espírito de gratidão. Por exemplo, no verso 3 do primeiro capítulo. Paulo, ele faz essa afirmação, e nós podemos fazer essa constatação da alegria de Paulo, desse sentimento. Paulo diz assim no verso 3, do capítulo 1: agradeço a meu Deus toda vez que eu lembro de vocês. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que toda vez que o coração de Paulo trazia a recordação desses irmãos, o sentimento que Paulo tinha era a gratidão, era agradecer pela vida deles. E Paulo tem motivos para agradecer. E este posicionamento de gratidão, esse sentimento de gratidão, ele desemboca num outro sentimento e ele traz à tona uma outra coisa dentro da alma de Paulo, e isso está no verso 4. Isso fazia, quando Paulo tinha aos irmãos de Filipos esse coração grato, isso fazia com que Paulo também tivesse um sentimento de alegria contínua. E olha que Paulo vai dizer no verso 4 do capítulo 1, porque ele tem gratidão, no verso 3, pelos irmãos os irmãos filipenses, e no verso 4 ele fala: em todas as minhas orações em favor de vocês, eu sempre oro com alegria. O que me leva a pensar que aqui existe uma indicação também de que o fato de eu tentar responder ou tentar viver isso que Paulo coloca para essa igreja: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez direi, alegrem-se no Senhor. A gratidão é uma porta de possibilidade para que eu tenha alegria no meu coração. A gratidão, ela me coloca diante deste acesso a essa porta de ter felicidade e viver a felicidade sempre. E Paulo, no próximo verso, ele vai apresentar para a gente a razão para tais sentimentos em relação a essa igreja, em relação a esses irmãos. O sentimento de gratidão. E quando ele lembra deles, o que vem é esse sentimento, e quando ele tem a gratidão, essa gratidão o leva a orar por esses irmãos de Filipos, e ele faz uma oração sem nenhum peso em sua alma, ele faz uma oração manifestando alegria. Eu sempre oro com alegria. E Paulo diz a razão disso, porque o verso 5 Paulo fala: por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E isso aqui também me chama a atenção, porque eu vejo um Paulo que, para ter alegria no coração, Paulo, ele se alegra são muitas coisas que trazem alegria para Paulo, mas uma das coisas que Paulo carrega no coração, isso era para Paulo alguma coisa que fazia com que ele fosse muito alegre, era o Evangelho. Era a colaboração das pessoas ao Evangelho, a pregar, ajudá-lo a pregar as boas novas. E Paulo então faz com que isto tudo, a gratidão que Paulo tem por eles, a oração que Paulo faz por eles, Paulo diz, é porque eles ajudaram Paulo a pregar e anunciar o Evangelho. Isso era como uma válvula propulsora que explodia no coração de Paulo e na alma de Paulo um sentimento de alegria. Quando eu olho para esse texto aqui, eu não tenho como não lembrar de um outro texto que Paulo escreve a uma outra igreja também, a igreja de Colossos, e eu acredito que Paulo está vivendo esse sentimento de modo integral, na integralidade, e aconselhando e oferecendo a esses irmãos de Filipos essa oportunidade, quando Paulo escreve em Colossenses 3,16. Paulo fala assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo.
A palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Aí vocês devem ensinar uns aos outros, aconselhar-se uns aos outros. E Paulo diz com toda a sabedoria. E olha que Paulo vai dizer no final: cantem salmos, cantem hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração de vocês. Portanto, gente, uma das coisas que nós não podemos nos esquecer é que a alegria, ela pode ser uma realidade. Talvez para alguns, quando você coloca como viver a vida e como ter alegria sempre, como cumprir isto que Paulo diz, talvez como um mandamento, ou como uma orientação, isso para muitos é utopia. Pastor, você não sabe do que eu passo, porque está faltando isso, está faltando aquilo outro, eu perdi alguém, como me alegrar sempre? Mas Paulo está dizendo que eu posso ser alegre sempre. Só que Paulo ele já dá uma indicação, ele dá a indicação aqui de que, nessa carta aos Filipos, que a gratidão te coloca numa sala onde tem portas, e você pode acessar a porta da alegria. A gratidão ela te coloca nesse nível, de conseguir ter acesso a essa porta. No verso 4 que eu já li, Paulo ele vai falar sobre essa expressão, e é uma das vezes que Paulo vai usar essa palavra alegria, essa expressão alegria. O verso 18, por isso que quando eu olho para essa carta de Paulo aos Filipenses, gente, eu vejo que ela é uma carta da alegria. O teor dessa carta é a alegria, mas eu entendo que Paulo, ele vai de modo sutil nos colocando as possibilidades para a gente acessar a porta. Gratidão, realização em prol ao Evangelho de Cristo, servir, que o Evangelho eu posso trabalhar servindo com os meus recursos financeiros, servindo com a minha vida, servindo com o meu talento, com o dom natural que Deus me deu, servindo, e isso causa dentro de nós, e causará dentro de nós, essa alegria, que não é uma alegria que nós temos como base as coisas da existência, da vida. E Paulo no verso 18, Paulo, depois de dizer que quando ele foi preso, as prisões que Paulo sofreu, ao invés de deixarem os irmãos com medo, encabulados, sem autoridade, sem energia para pregar o Evangelho, Paulo disse que foi o contrário. As prisões que Paulo teve na sua história, o que estava acontecendo, estava contribuindo para o progresso do Evangelho. É isso que ele vai dizer no capítulo 1 ainda, dos versos 12 para frente. Paulo diz assim, então, que os irmãos agora eles pregavam o Evangelho com mais ousadia, e chega um determinado momento que Paulo, o apóstolo, ele diz o seguinte, que existiam aqueles que pregavam o Evangelho por inveja, por interesse, e alguns pregavam o Evangelho, gente, achando que a pregação que eles estavam fazendo ia trazer um certo peso de sofrimento em Paulo, ou seja, eles não pregavam o Evangelho com interesse. E o que me chama a atenção é que no verso 18, Paulo fala assim, mas o que importa? O que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso eu me alegro. Então Paulo está dando indicações, como eu estou dizendo, do que é de fato aquilo que o alegrava, e o que pode alegrar você e a mim também. Mas hoje eu queria responder aqui junto com você, e de uma forma simples, não aqui tendo nenhuma pretensão de ser o professor ou um tom professoral aqui, mas eu gostaria de responder essa pergunta, porque Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo regozijai-vos. Como que nós podemos passar pela nossa vida, eu e você, passar pela existência humana, provando da bênção de ser feliz sempre, de poder se alegrar sempre? Como que isso é possível? Em primeiro lugar, eu preciso saber de uma coisa para que isso aconteça. Você também precisa saber de uma coisa para que isso aconteça. Em primeiro lugar, a verdadeira alegria, nós precisamos saber disso. Ela não tem apoio, ela não tem base em circunstâncias. É a primeira coisa que Paulo vai dizer. E o verso 4, que eu estou repetindo várias vezes, Paulo diz, alegrai-vos e alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Sabe, gente, o que me chama a atenção aqui é que Paulo, ele está preso. Paulo, ele está preso.
Paulo ele está aprisionado. Paulo ele está confinado. Paulo ele não tem liberdade de ir e vir. Paulo está preso. Paulo seria preso depois em Roma. Paulo ele está vivendo um momento onde ele está num calabouço, onde ele não está em liberdade. Paulo ele sabe da aproximação do seu julgamento. Tudo bem que Paulo ele tem uma expectativa que talvez ele pudesse escapar, pelo menos quando ele escreve essa carta, mas você vê Paulo escrevendo a Timóteo, dizendo assim que ele já estava preparado, a coroa da justiça já estava preparado. Paulo, quando escreve a sua carta ao filho na fé Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça já está preparada a mim, e não somente a mim, mas a todos que amarem a vinda de Jesus. Então Paulo, ele sabe que ele está próximo do seu julgamento, mas por incrível que pareça, Paulo está alegre, Paulo ele está feliz, Paulo ele está com a sua alma com regozijo, Paulo tem essa alegria. Sabe por quê, gente? Aí eu fico pensando, e talvez fosse isso que Paulo pensasse. Paulo, ele está preso, Paulo, ele está confinado, mas a alegria do Senhor, ela nunca estará confinada. A alegria do Senhor, ela sempre estará livre para entrar dentro de você, inundar o teu coração, inundar a tua alma, porque eu posso estar preso, nós podemos estar vivendo circunstâncias que as pessoas olham e dizem assim: poxa, mas não tem como se alegrar nisso. Mas a alegria do Senhor não está confinada. A alegria do Senhor, que é a nossa força, como diz Neemias, a alegria do Senhor que nos dá energia para levantar, para trabalhar, para lutar, para enfrentar o problema de frente, olhando para o problema. A alegria do Senhor nunca ela vai ser confinada, ela não vai ficar em grilhões, porque é a alegria do Senhor. E Paulo, ele nos mostra que a alegria que temos nunca, jamais estará condicionada às circunstâncias. Capítulo 4, do verso 10 ao verso 13, e justamente o verso 13 é um verso que você tanto repete, tanto falou. Eu, quando me converti, foram um dos primeiros versos que eu aprendi, cantar, falar decoradamente, quando Paulo escreve: eu tudo posso naquele que me fortalece, ou em outra tradução, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aqui no capítulo 4 de Filipenses, no capítulo 10 até o verso 13, olha o que Paulo vai dizer a esses irmãos. Ele diz o seguinte: alegro-me grandemente no Senhor. De novo, Paulo dizendo da alegria, mas olha que interessante, minha gente. Paulo dizendo, eu me alegro, pela gratidão de vocês. Quando eu me lembro de vocês, dessa igreja, desses irmãos, que eu estou escrevendo esta carta, a recordação que eu tenho de vocês produz dentro de mim uma gratidão enorme, abundante. E essa gratidão faz com que eu me ajoelhe, ou com que eu andando pela rua, onde eu estiver, ou aqui na prisão, eu ore por vocês, mas eu faça essa oração sem nenhum peso, sem nenhuma obrigação, sem nenhum rancor, sem nenhuma mágoa, sem nenhum sentimento de ódio contra alguém, ou cansaço físico ou na alma. Eu faço essa oração com muita alegria. Paulo dizendo: eu me alegro porque o Evangelho está sendo anunciado, e a alegria que eu tenho é que vocês estão colaborando com a pregação do Evangelho, com a propagação do Evangelho. Eu me alegro. Paulo vai dizer: tem pessoas pregando o Evangelho por interesse, mas eles não sabem, mesmo pregando por interesse, a graça de Deus ela é tão abundante na terra, a graça de Deus, a misericórdia de Deus ela é tão real e envolvente, que a misericórdia de Deus salva quem ouve. Talvez não salve o pregador, aquele que prega por mentira e por interesse, mas salva quem ouve. Então, se Jesus está sendo pregado, eu me alegro. E agora Paulo de novo vai dizer: alegro-me grandemente no Senhor. Olha que Paulo, ele está dizendo: a minha alegria não está em circunstância, não está projetado em coisas. A minha alegria é o Senhor.
A minha felicidade é ter o Senhor. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Verso 11: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. 12: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. E eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí Paulo, ele diz assim: eu posso tudo ou todas as coisas, o verso 13, naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. É isso que Paulo, ele diz: eu posso tudo naquele que me fortalece. Capítulo 1, verso 7, olha como fica claro para nós o contexto e a circunstância que Paulo estava vivendo. Paulo diz assim: é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, ou seja, gratidão, orar por vocês, manifestando alegria na oração. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo assim, mesmo preso, eu recebendo de vocês essa graça de tê-los ao meu lado, em oração, eu abençoando vocês, isso produz em mim esse sentimento de alegria. Sabe, gente, eu fico olhando para Paulo, e se tem uma coisa que eu sinto dentro do meu coração, é que nada em nossa vida, nenhuma situação, os dias maus que Jesus disse, que a Bíblia afirma também, nada pode rivalizar com a graça de nós termos a alegria do Espírito Santo em nós. A alegria do Espírito Santo em nós. Como o reverendo Caio Fábio escreveu um livro há muitos anos atrás, década de 80, 90, o Espírito Santo, o Deus que vive em nós e habita em nós. Nada pode rivalizar com isso. E quando nós temos esta consciência em nosso coração, quando isso é uma verdade dentro de nós, sabe o que acontece, gente? Eu e você, nós podemos aí seguir sim o conselho de Paulo, e nós podemos provar da bênção em toda a nossa história de vida, em nossa existência, nós provarmos da bênção de sermos alegres sempre. E aí eu posso atender ou o mandamento, ou o conselho, ou a orientação de Paulo, que diz: alegrem-se no Senhor. Outra vez eu digo: alegrem-se no Senhor, porque eu tenho o Espírito Santo morando dentro do meu coração. A alegria de Paulo, ela não tem de forma alguma não tem nenhum apoio, nenhuma base em circunstâncias. Porque se Paulo fosse se apoiar em circunstâncias para ser feliz, quando ele fala da fome que ele passou, ou como ele fala ao escrever aos Romanos: quem me separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Ou quando ele escreve aos Coríntios, que ele fala que ele ficou tão desesperado, que ele sentiu, um desespero tão grande, que ele achou que ele fosse morrer. E se Paulo fosse colocar no coração que a alegria, ela tem base nisto, em coisas, em circunstâncias, Paulo não escreveria isso aos irmãos de Filipos. Paulo está preso, como que ele pode escrever isso? Agora olha o que Paulo diz da alegria que Paulo tem. A base de Paulo é a alegria desse encontro com esse Cristo que ressuscitou, o Cristo ressurreto. Porque Paulo também, ao escrever aos Coríntios, ele fala: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, mas ele ressuscitou dos mortos. E ele fala sobre esse encontro, e olha o que ele diz nessa carta, no capítulo 2, no verso 17 e no verso 18: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida, como libação em outras traduções, sobre o serviço que provém da fé, que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, olha de novo aqui: estou alegre e me regozijo com todos vocês. E aí no 18 ele fala: estejam alegres e regozijem comigo.
regozijem-se comigo. Tem uma frase que eu peguei de um pastor, eu não o conheço, mas é uma frase, nunca ouvi pregar também no YouTube, nada, mas que eu quero dar crédito a ele, que é ele que escreveu. Eu tive acesso a essa informação, que é o pastor Carlito Paz, eu acho que é da Igreja Cidade do interior de São Paulo, eu acho que o ministério é a Igreja Nova Cidade, eu não me lembro o nome da igreja, mas é o pastor Carlito, que ele fala assim, falando de Paulo, lembrando dessa carta de Paulo aos Filipenses. Pastor Carlito Paz fala assim que Paulo escolheu andar satisfeito em Jesus e viver a abundância do céu aqui na terra. Por isso que Paulo teve condições de dizer: alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos, e sempre direi alegrai-vos, porque Paulo, ele decidiu viver aqui na existência humana dele na terra, com a alegria, com as coisas, com a abundância do céu aqui na terra. E quando eu vivo a abundância do céu aqui na terra, eu posso me alegrar e eu posso ser feliz. Em segundo lugar, para a gente passar pela nossa existência, provando dessa bênção de estar sempre alegre, eu e você precisamos saber algo importante também, que aquele que iniciou algo em nós, é isso que Paulo está dizendo aqui aos Filipenses, aquele que começou algo em nós, uma obra em nós, ele vai completar essa obra. Verso 6 do capítulo 1: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu acho lindo essa convicção que Paulo tem dentro dele, porque para que eu possa dizer isso a você, para eu enxergar isto aqui, eu estou dizendo o seguinte: eu enxergo que Paulo, ele tem uma absoluta convicção, esperança, que um dia ele vai encontrar Cristo face a face. Eu me lembro de uma canção que nós cantávamos na ceia do Senhor, quando nós nos convertemos no Baeta Neves. Não sei se o meu irmão lembra dessa canção, mas que dizia assim, eu acho ela linda, a letra: é face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. E Paulo, ele carrega essa convicção. E eu fico imaginando que ter essa convicção dentro do coração, essa convicção nos servirá de motivação, de combustível, de válvula propulsora, para nos permitir viver e passar essa vida com alegria, vivendo a nossa história com alegria. E aí você fala assim: o que Paulo quer dizer com essa obra, esse início dessa obra? O que Paulo quis dizer com isso? Eu fico imaginando que o início, aquele que começou, que ele fala: estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês, essa boa obra começou em nós. Sabe quando? Essa boa obra começou na nossa vida, ela teve início quando Cristo morre na cruz por mim e por você. Quando Jesus morre na cruz, quando Ele paga o preço, como o profeta Isaías diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Quando o profeta Isaías escreve isso, e quando Jesus morre na cruz, e Ele é o sacrifício perfeito, agradável a Deus, aliás, Ele é o único sacrifício que pôde cumprir a exigência daquilo que Deus exigia como pagamento para o pecado humano. Ele vem e Ele morre, Ele vive como um ser humano, vive aqui aos 30 anos de idade, em torno disso, 30 e poucos anos de idade, Ele começa o ministério com 30 e Ele morre na cruz. A boa obra começou quando Jesus morreu na cruz por nós, em nosso lugar. Em segundo lugar, a boa obra começou quando nós aceitamos, quando nós entendemos o sacrifício e aceitamos esse sacrifício da morte de Cristo Jesus por nós. E em segundo lugar, essa boa obra agora começa dentro de nós, ou começou dentro de nós, quando eu e você cremos nele pela primeira vez. Eu não sei que momento foi isso na tua vida. Quando foi que o Espírito de Deus soprou em você, e a luz do Espírito Santo alumiou, como diz a tradução, algumas traduções falam alumiou, ou iluminou você, e trouxe luz ao seu pecado e às trevas que você tinha, e as trevas se afugentaram. Essa boa obra dentro de você começou nesse exato momento. Paulo, ele sabe que o Espírito Santo
Paulo sabe que o Espírito Santo habitando em nós, vai ser o Espírito Santo habitando em mim e você, que vai nos tornar dia a dia mais parecidos com Cristo Jesus e semelhantes a Cristo. Paulo sabe disto. Paulo está falando aqui de um processo, aquele que começou a boa obra em nós, em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo está falando de um processo de crescer, de crescimento e de amadurecimento. É isso que Paulo está falando aqui para a gente. Paulo fala desse processo de crescer e amadurecer. E crescer e amadurecer para onde e para quê? Em direção à eternidade, para o encontro face a face com Cristo. É isso que Paulo está falando. Por quê? Por que você tem essa certeza, pastor? Porque quando Paulo escreve no capítulo 1, eu acho que é verso 21, eu não anotei, mas eu acho que é isso. Paulo fala assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque Paulo tem na consciência dele que esse processo de amadurecimento, de maturação na minha vida, na vida dele, na nossa vida, dos irmãos de Filipos, ela só ia ganhar a sua concreção, a sua plenitude, só iria concluir-se quando nós estivéssemos na eternidade, estaremos na eternidade olhando a ele face a face, como o cântico que eu disse para vocês agora. É face a face que vamos ver quem nos amou e quem por nós morreu e desejou sofrer. É disso que Paulo está falando. E aí eu pergunto a você, você que é um cristão, você que é alguém que um dia levantou as mãos a Jesus, ou se não veio à frente num culto, mas na sua alma você escolheu Jesus e decidiu-se por Ele, eu fico imaginando qual alegria maior nessa terra do que encontrar-se com Cristo. Qual é a alegria maior? O que pode ser rivalizar com a alegria de encontrar-se com Cristo? O que pode superar isto? Tanto no sentido positivo, você ter alguma coisa muito boa nesta terra, ou no sentido negativo, o que pode rivalizar com Cristo e com essa alegria? Tribulações? Cadeias? Grilhões? Confinamento? Não, Paulo diz que não. A nossa felicidade está em Cristo Jesus. Lembrei agora, Roberto, daquela música que você gostava de cantar, do Genésio, pastor Genésio, Felicidade. Muitos estão tentando encontrar felicidade, alguns é em roupa, outros é em carro. Eu não me lembro a letra da música, mas eu me lembro que o coro dizia: felicidade está em Cristo Jesus. Não existe isso. E aí eu me lembrei de uma parábola de Jesus, bem curtinha, de Mateus 13:44, quando Jesus expressa essa verdade da alegria de nós encontrarmos com Cristo. Ele diz o seguinte: encontrarmos com o reino de Deus. Mateus 13:44, o reino dos céus também é como um tesouro escondido num campo, e certo homem, tendo-o encontrado, o escondeu de novo, e então, cheio de alegria, olha aqui de novo a alegria, cheio de alegria, ele foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Porque encontrar-se com Cristo, com o reino de Cristo, com o Evangelho, com a boa nova, é o suprassumo, é o maior, um dos maiores objetivos que um homem poderia ter na sua vida, para encontrar-se com a felicidade, com a alegria. Portanto, como que eu faço para provar da bênção de ser feliz, ser alegre, cumprir isso que Paulo diz em 4:4 de Filipenses? Primeiro, saber. Felicidade, alegria não está focado, não está baseado, não tem como alicerce coisas da vida, circunstâncias boas ou ruins. Em segundo lugar, saber que aquele que começou uma obra na tua vida, ele vai completar. E o que melhor na vida é ter Cristo do nosso lado, andando com a gente. O que se esperar, ou o que esperar mais de um Deus que caminha comigo, que luta comigo, que vive comigo, que me segue ao meu lado. Logicamente, eu o sigo, eu estou dizendo aqui, fazendo uma ilustração, que segue do meu ladinho, ou me carrega no colo, nos momentos de lutas, como aquele poema das pegadas na areia. E por último, gente, em terceiro lugar, para a gente passar por essa vida, provando da bênção de estar alegre sempre, a gente precisa aprender algo fundamental, isso tem a ver com relacionamentos. Eu preciso aprender que o meu modo de viver deve ser em humildade e em unidade, pois isso vai nos trazer alegria.
Quando ele escreve agora aos Filipenses, no capítulo 2, no verso 2 até o verso 5, Paulo, apóstolo, ele vai pedir algo para essa igreja aqui, para esses irmãos. Ele diz assim no verso 2: completem a minha alegria. Se vocês puderem colaborar para completar esse sentimento, deixar ele bem cheio, transbordando, completem a minha alegria. E aí Paulo vai explicá-los e vai direcioná-los como que eles podem completar a alegria de Paulo. E Paulo diz assim: tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo pensamento, o mesmo projeto. E o que o Paulo está pensando? O Paulo está pensando de alguma coisa não mundana, no sentido da naturalidade da existência? Com certeza não. O Paulo está pensando em evangelho, está pensando no reino de Deus, está pensando na propagação do evangelho, de salvação de vidas, que o evangelho cresça. E ele fala assim, que vocês tenham a mesma, verso 2... completem minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Olha o que ele diz no verso 3, gente. No verso 3, Paulo vai dizer assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Tradução que você conhece: nada façais por vanglória, por contenda ou por vanglória. Nessa tradução de hoje, a NVI, nada façam por ambição egoísta, olhar só para você, para o seu próprio umbigo, ou por vaidade, mas humildemente considerem-se os outros superiores a si mesmos. E olha o que ele diz no 4: cada um cuide não somente dos interesses, seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês, verso 5, a mesma atitude de Cristo Jesus. Isso é um choque para alguns, e para nós é um choque. Isso é uma forma de se expressar e de falar com uma igreja, no caso Filipos e conosco, de colocar a gente num canto, esfregar na nossa cara: você quer ser alegre? Siga isso aqui, completem a minha alegria e façam assim. Paulo, ele carregava essa expectativa em relação a essa igreja, que os irmãos aprendessem esse modo de vida, uma vida com propósito. Uma vida com propósito. Paulo fala assim: vocês têm que ter propósitos. E aí Paulo, ele fala pelo menos 3 coisas aqui. Eu não sei se você conseguiu se aperceber disso. Em primeiro lugar, Paulo está dizendo o seguinte: que se eles fizessem isso, tivessem um modo de viver não egoísta, não bobo, não infantil, não olhando só para si mesmo, não por contenda, com vanglória, com vaidade boba, mas olhando para o irmão e se envolvendo com aquilo que o irmão precisa, olhando, se colocando no lugar dele, tendo essa empatia, tendo compaixão, e o principal, tendo como propósito viver como Cristo viveu, que é uma pancada para nós, né? Que a gente acha que isso é só para apóstolo Paulo, Pedro. Nada, eles eram como eu e você, fizeram coisas que não eram para fazer, erraram. Mas aí Paulo diz o seguinte: que isso seria uma forma deles alegrarem o coração do Paulo, completar a alegria. E se eles alegrassem o coração de Paulo, com certeza seria um sentimento de alegria neles também, para eles. Porque se eu faço você feliz, e eu vejo a tua felicidade, a tua alegria, a tua expansão de alegria, de contentamento, isso me alegra. Isso me alegra, porque eu estou te fazendo feliz. Eu estou colaborando com a tua alegria. Eu estou vivendo de um modo humilde, de um modo íntegro, de um modo que eu faço com que você se sinta alguém tão valioso, importante para Deus em primeiro lugar, nas nossas relações horizontais. Eu vejo você, você me vê, e nós somos valiosos uns aos outros. Isso, então, se você me faz feliz, você vai se alegrar também. E Paulo diz por último, né, ele quer dizer com isso aqui nesse pedacinho: e se ele, Paulo, se alegrava, e se Filipenses, os irmãos de Filipenses se alegravam, com certeza eles estariam num contexto amplo, alegrando o coração de Deus. É isso que Paulo está dizendo. E olha que ele fala: mesmo modo de pensar, de amar, ter um mesmo espírito, uma única atitude. Com certeza isso aqui que ele coloca são fontes, são nascentes de produções de alegria para toda a alma humana. Quando você briga com alguém e você fica irado contra alguém,
Por isso que Paulo escreve a sua carta aos irmãos em Éfeso, ele fala: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Porque Paulo sabia e sabe, e você deve saber como eu sei, como nós sabemos, que a ira, a raiva, a angústia contra alguém, isso rouba de você a alegria para com aquela pessoa, daquela pessoa para com você e com Deus também. Agora, quando Paulo fala que este modo de pensar, de amar, o mesmo Espírito, essa única atitude que ele fala aqui, com certeza Paulo sabia que isso tudo era produção de fontes, fontes de alegria para a alma. Paulo está ciente disso. Então Paulo ele fala assim, abandonem essa vida de contendas, abandonem essa vida egoísta, abandonem essa vida cheia de vaidades para viverem em humildade, pois isso é fonte de alegria. Eu me lembro agora de um texto, não vou lembrar o endereço, que fala assim: você quer ter dias bons? É um salmo, e Pedro também escreveu em sua carta, em uma das suas cartas. Se você quer ter dias felizes, amem as pessoas. Mais ou menos isso. Se você quer ter dias felizes, eu acho que é 1 Pedro 3,17, não sei se você acha aí, Roberto, fácil, não sei se é esse. Se não for, você passa batido. Mas Pedro ele fala assim: se você deseja ter dias felizes, se você deseja, ser feliz, alegre, você tem que amar as pessoas, tem que amar a vida. É mais ou menos isso que Pedro fala. Não é esse não, Roberto, não vou lembrar o endereço, obrigado. Mas é um salmo que Pedro reproduz. Então, ele sabe disto, que isso tudo é fonte de alegria. E Paulo, ele sabe de uma coisa mais importante ainda. Porque isto aqui nos torna semelhantes ao Cristo. O Cristo que viveu nessa terra, morreu e ressuscitou. O Cristo ressurreto. E isso por si só já é uma tremenda fonte. Uma tremenda fonte. E produção de alegria em nossa alma. E eu termino, gente, eu concluo essa palavra hoje, dizendo que é alguma coisa que acontece com você, comigo e com todos. Nós somos traídos em nossos sentimentos. Jeremias ele fala assim, que enganoso é o coração do homem, corrupto. O nosso coração nos engana. Nosso coração é a produção, todas as saídas é do coração, como diz o escritor de Provérbios, todas as saídas da vida. E a gente às vezes acha que a alegria está em coisas, a alegria está em pessoas, ou nas pessoas, a alegria está no recurso, a alegria está num lugar. Se eu morasse lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, eu seria feliz, alegre. Se eu morasse em Dubai, eu seria alegre. Se eu morasse em Toronto, no Canadá, eu seria alegre. Cumpriria isso que Paulo nos orienta. Mas quem falou para você que isso é verdade? Se eu tivesse muito recurso, muito dinheiro, eu seria alegre. Eu conseguiria cumprir isso que Paulo fala, pastor. Quem falou para você? Quantas histórias de milionários que você conheceu que tirou a vida por infelicidade, por depressão, por não encontrar em ninguém, em nenhum lugar, em nenhum recurso, a alegria, porque a alegria ele pensou em buscar somente nas coisas. Quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, Paulo ele defende uma tese sem perceber, não com essa intenção talvez, que fere e bate de frente com isto, com esse pensamento terreno, com essa mente terrena, com essa mente natural de achar que nós somos felizes quando nós tivermos coisas, ou pessoas, ou lugares, ou recursos. Mas Paulo, ele nos deixa claro aqui que a verdadeira alegria, ela não está baseada em circunstâncias. A verdadeira alegria, ela tem como base o Espírito Santo de Deus habitando em mim, em você e em nós. O Deus que habita em nós, o Cristo que habita em nós. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Quando nós temos isto, nós conseguimos sim nos alegrarmos e cumprimos e respondermos a pergunta que eu fiz em todas as divisões na minha fala hoje.
Como que eu faço para provar da bênção de ser feliz e alegre em toda a minha existência? Até o face a face com Cristo. A verdadeira alegria é um dos gominhos do fruto do Espírito. A gente também costuma falar os frutos do Espírito, né? É lógico que o Espírito tem muitos frutos, mas quando a gente se refere ou refere-se aos frutos do Espírito, de Gálatas 5:22, na verdade nós deveríamos falar fruto do Espírito, que tem 9 gomos e 9 características. E uma dessas características, a primeira, o fruto do Espírito, é amor. O Espírito Santo habitando em mim, em nós, ele nos abre uma porta para nós podermos passar pela nossa existência, alegres sempre. E o primeiro fruto é o amor, o segundo fruto é a alegria. Portanto, a alegria que Paulo trata não é a alegria nossa, da nossa vida, do dia a dia, a alegria de ter todo mundo com a gente, a alegria de não ter o luto na casa. Não é essa alegria, é fruto do Espírito, é uma das características do fruto do Espírito. Amor, alegria, fidelidade, aliás, paz em terceiro, depois vem a fidelidade. Olha como tudo isso é fruto, é característica do fruto do Espírito, do Cristo habitando em nós. Amabilidade ou bondade em primeiro, depois amabilidade, paciência, domínio próprio e mansidão. Cristo habitando em nós, por meio do Espírito Santo, eu e você, nós podemos viver e sermos alegres em todo tempo da nossa história de vida, porque eu tenho Cristo, o Cristo dentro de mim, você tem o Cristo dentro de você, o Deus que envia o Filho, Ele morre aqui, Ele disse assim, olha, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito. Hoje nós temos a alegria do Espírito Santo em nosso coração. Que Deus abençoe você, desejo a você toda alegria, eu desejo a você aquilo que Paulo disse, alegrem-se no Senhor, outra vez digo, alegrem-se no Senhor, é o desejo do meu coração. Eu vou terminar, vou orar, pedindo que você tenha um domingo de bênção. Domingo que vem, nós vamos estar ao vivo. Se você estiver nesse canal que você está hoje, você vai estar ao vivo, nós estaremos ao vivo, nós estaremos aqui. E eu espero você na terça-feira, espero você na quinta, espero você na escola bíblica, aos sábados, com o Davi à noite. Espero você domingo que vem. E eu quero que você tenha uma semana de bênção e de paz. Como eu disse no início, ou no meio do culto, da reunião, fiquem atentos ao que nós vamos falar nas redes sociais e nos cultos. Que Deus abençoe você, meu irmão. Nessa oração final, eu quero orar pela família da Sandra, a prima da Adriana e do Júnior, que nós estávamos em oração pela Sandra, a Sandra estava com câncer, e o Senhor resolveu, Ele achou melhor levá-la, recolhê-la. E eu quero orar por essa família nesse instante. Que Deus abençoe a esses irmãos amados, em nome de Jesus. Se você puder orar junto comigo, que você ore. Senhor Jesus, primeiramente eu quero expressar a minha gratidão por mais esse momento, por mais essa oportunidade de fazer o que eu estou fazendo aqui hoje, que é uma dádiva do Senhor, que é expor a Tua palavra, exercer esse ministério, Senhor Jesus, da fala, da profecia. Eu te agradeço por isto. Te agradeço por essa igreja e quero te agradecer porque, Senhor Jesus, semana que vem o nosso grande dia de retornar chegou. Te agradeço. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor nos guarde em vida, que o Senhor nos abençoe. Eu te peço agora por todos esses amados, que essa palavra ela toque fundo nos nossos corações, que nós podemos sim cumprir aquilo que Paulo disse, nos alegrarmos sempre no Senhor, e outra vez dizer, Jesus, para quem nos ouve, alegrem-se, porque a tua força e a alegria do Senhor nos fortalece. É isso que diz Neemias. Senhor Jesus, eu te peço um domingo de bênção, um domingo de paz, uma semana debaixo da tua proteção,
que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal. E a minha oração especificamente agora é para a família da Sandra, para a Adriana, que eu conheço, o Júnior, que eu conheço, não conheço a família, não conheço o esposo da Sandra, não conheço os familiares da Sandra, mas eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito possa abençoá-los, o Teu Espírito que é consolador possa estar com eles, guardando e livrando da dor. Eu sei que eles vão sentir dor, mas ameniza, que eles se sintam abraçados pelo Senhor, acalentados, é a minha oração, no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. E agora nós nos despedimos, e que o amor de Deus Pai, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja em nossos corações. Amém e amém. Para que tu possas me usar, para que tu possas me usar. Se eu me calar, as pedras clamarão. Se eu não me levantar e sair falando,